É isso aí, voltamos. Segunda-feira. Rapaz, segunda-feira é aquele dia que a gente quer ficar descansando, porque aproveitamos muito no final de semana, curtimos. Mas estamos aqui trazendo alegria para vocês no programa Sempre Melhor ao vivo para todo o Brasil. Bom, hoje nós estamos aqui recebendo a doutora Lídia Noé, psicóloga e nutricionista, que vai falar um pouquinho para a gente sobre todos os sinais que nós precisamos de termos equilíbrio da nossa vida. Sabe aquela pessoa desequilibrada, que come adoidado, que não tem orientação nenhuma médica e nem quer ajuda? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a doutora aqui nos orientar, nos ajudar, pelo menos até o final do ano. Boa Mas tarde. olha, final do ano é quando as pessoas estão querendo exatamente mudança de vida, né? Verdade. Então o melhor momento é agora. Boa tarde, Boa doutora. tarde. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Renan? Poder te receber aqui no nosso programa. É um prazer E estar aqui. todos nós queremos saber como buscar o melhor equilíbrio da nossa vida, porque muitas pessoas, elas põem o pé na jaca mesmo, desequilibra mesmo. Ah, tô engordando, tô nem aí pra minha vida. Ah, já tô ficando louco, já vou morrer daqui a 2, 3 dias. E não é bem assim, né, doutora? Não é bem assim, mas é importante também frisar o seguinte, Renato, que a gente quando fala em equilíbrio, a gente não pode imaginar que vai ser uma linha reta, Sim. né? A vida é movimento. Sim. Chega agora essa época do ano, eu acredito que todos nós estamos aí numa frequência de eventos, de família, do trabalho, com amigos. Que começa agora em dezembro e só termina no final de fevereiro. Exato. E aí, essa época é muito engraçado, porque no consultório vão as pessoas desesperadas por resultados rápidos, É. né? Sendo que o equilíbrio que aqui a gente está querendo dizer num contexto muito mais amplo do que pensar só no eu consegui comer de uma maneira equilibrada e, portanto, eu atingi o corpo que eu gostaria. Esse equilíbrio que a gente está falando aqui é um equilíbrio de forma geral com a nossa vida. É considerando o nosso contexto emocional, o nosso contexto espiritual e também o nosso corpo físico, né? Que é o veículo que nos leva para lá e para cá. Então, quando a gente fala de equilíbrio de saúde, é considerando esses 3 pilares. O que eu faço com o meu corpo, como eu cuido desse meu corpo, o que eu faço em relação à minha mente, que é o meu volante. A mente e os nossos pensamentos, as nossas crenças, né, que é o que nós acreditamos como verdade sobre a vida e sobre nós mesmos, são as nossas crenças que nos direcionam. Se eu vou enfiar o pé na jaca ou se eu vou entender que essa oportunidade que eu tenho hoje de comer isso aqui, ela não é a última da minha vida, eu vou poder fazer isso outras vezes, então eu não preciso fazer tudo de uma só vez. E, por fim, não menos importante, muito pelo contrário, também o nosso desenvolvimento da nossa espiritualidade. Porque uma pessoa que tem o lado espiritual bem desenvolvido, automaticamente Nossa, você falou tudo agora. ela vai ter um bom domínio desse cuidado com o corpo. Ela não vai ser desenfreada pelos apetites dela. Ela não vai ser aquela pessoa que ela faz tudo baseado só naquela vontade momentânea. Verdade. Então, é nesse sentido do equilíbrio. Nossa, a doutora falou tudo que nós precisamos ouvir aqui nessa tarde, porque muitas das vezes você pensa e percebe que você não precisa de ter uma vida espiritual. Ah, eu não quero ser crente, eu não quero ser espírita, eu não gosto da igreja católica porque mexe com o santo. Não é nada disso, gente. É você ter fé em Deus, crer em Jesus Cristo e ter uma fé focada, a pessoa ser focada e entender que não só você precisa cuidar do teu exterior, como precisa cuidar principalmente também do interior, da Com parte certeza. interna. O nosso exterior, ele reflete como nós estamos por Sim, dentro. E eu vejo que hoje também é muito confuso para as pessoas, porque elas querem aparentar, ainda mais em meios, nesse momento onde a gente tem, por exemplo, rede social. Sociais, O verdade. que acaba acontecendo? As pessoas, elas querem colocar ali um trailer da vida delas. E não está errado. Sabe por quê? Você vai ficar contando todo o seu problema do bastidor? Não. Você vai colocar ali algo que vai fazer as pessoas se conectarem por algo de bom. Igual agora, a gente não está aqui transmitindo algo de bom para as pessoas. Qual seria o sentido da gente estar aqui transmitir algo que as pessoas fossem ficar mais tristes, mais preocupadas na casa delas? Não, não é essa a função. Então, na nossa rede social também é a mesma coisa. A gente quer transmitir o melhor da nossa vida, então a gente faz aquele trailer de filme que vai fazer ser um campeão de bilheteria. Quando, na verdade, não é aquilo ali a nossa vida por completo. Só que a gente que está no bastidor conhece. Eu que estou no bastidor sei o que eu passo no meu casamento, o que eu passo com os meus filhos, o que eu passo no meu trabalho, mas aquela pessoa que está assistindo ali, ela vê um recorte de alguns minutinhos da minha vida que eu postei ali, seja no feed, nos stories, ou algum outro vídeo que eu coloco em outro canal. O que vai acontecer? Ela vai começar a comparar a vida e aquilo vai começar a trazer para ela ansiedade, vai começar a fazer ela ficar angustiada, sentir sentimentos que levam ela para um lugar que não é legal e que ajuda no desequilíbrio emocional, porque ela vai ficar com inveja, ela vai ficar se comparando, ela vai ficar triste, vai ficar ansiosa, preocupada e vai ficar, por que essa pessoa tem isso e eu não consigo ter?
Porque a vida dela parece que é tão boa e a minha não é. Mas é porque nós conhecemos o bastidor da nossa vida por completo, né? E Verdade. as pessoas só acessam o palco da nossa vida. E aí... E não sabe do que acontece por detrás dos bastidores, né? Então... Quantas lágrimas, quantas renúncias tentamos quantas fazer. lutas, né? Quantas lutas, provações do dia a dia. O né? nosso secreto com Deus, o que a gente Verdade. conversa ali de joelhos no secreto com Deus. E assim, o espiritual, a pessoa que desenvolve a espiritualidade dela, como você mesmo falou, independente da religião específica que essa pessoa tenha, é comprovado cientificamente que uma pessoa que tem o espiritual bem desenvolvido e que tem fé, até o tempo de internação na UTI dessa pessoa, ele é menor. Sério? Sim, isso tem pesquisas científicas que comprovam que até o tempo de internação numa UTI é menor de uma pessoa que declara que tem fé, que tem alguma religião e que pratica. Isso porque uma pessoa que está com o espiritual dela bem desenvolvido, ela vai ter sentimentos de esperança, ela vai ter algo em que acreditar, em que se agarrar para não perder o sentido da vida dela, que é o que faz as pessoas muitas vezes se entregarem à depressão, à tristeza e perderem a vontade de às vezes estar aqui ou de se empenhar por algo maior. Né? Ela perde a vontade ela fica ali na zona de conforto, vendo a vida passar. Como nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para coisas muito boas, né? Para boas obras, para coisas muito maiores. Aí a pessoa que se entrega, ela infelizmente, ela perde esse equilíbrio emocional e ela adoece mesmo, infelizmente. Então, ó, eu já sabia, gente, essa doutora aqui é maravilhosa. Obrigada. Onde você se encontrava? Porque nós fizemos semana passada 1 ano e 9 meses de programa. E eu falei assim, e até agora eu não recebi uma doutora assim tão clara em responder questões importantíssimas que nós temos vivenciado nesses últimos tempos, que é a parte de equilíbrio mental e emocional sobre a nossa saúde. E eu acredito que a doutora Lídia, na época da pandemia, entre 2020 a 2023, você pegou pessoas totalmente desequilibradas em Sim. todos os sentidos. Sim. Como é que foi para você manter o seu equilíbrio, né? Como psicóloga e como nutricionista, e também poder transmitir para as pessoas orientações, ditar regras assim, para que as pessoas pudessem permanecer com equilíbrio hoje, até a data de hoje. 2 pontos. O primeiro, fundamental, todo bom profissional de saúde da área da psicologia, ele também se coloca como paciente de alguém que é mais experiente do que ele. Então, eu faço terapia semanalmente, desde quando eu comecei a graduação de psicologia. Sério? Em 2010. Uau! Entendeu? Porque é a minha segunda graduação, que é a psicologia. Você tem 13 anos. Tenho 14 anos de 2010 a 2023? Isso, quase 14 anos de Quase terapia. 14 anos, sim. Isso. Então, assim, primeira coisa, o terapeuta ele precisa ser paciente de alguém mais experiente. E Sim. outra, também ser supervisionado por alguém mais experiente. Então, isso foi fundamental sempre e é algo que eu aprendi na minha primeira semana de aula como estudante. E levei isso muito a sério e eu vejo que fez total diferença. Eu não seria como eu sou hoje se não fosse esse meu processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, que eu vivo ele muito a sério. Né? Então, esse ponto é o que me fez a sua pergunta, né? Primordial, né? Primordial. Foi isso que me ajudou durante a pandemia, com certeza. Eu já fazia e permaneci fazendo. Uau! Né? E outro ponto também que acaba acontecendo, que eu percebi na pandemia, as pessoas, eu sempre uso esse termo, é como se, imagina que tivesse um tapete aqui, e aí todos os problemas você começa a jogar para debaixo do tapete. E aí eu costumo brincar assim com o paciente, olha, é como se você estivesse enfiando um rato morto debaixo do tapete, uma hora ele vai feder. E aí eu vejo que as pessoas, para não resolver coisas que elas precisam resolver, elas vão empurrando para debaixo do tapete até que o rato fede. E aí na pandemia teve muito rato fedido, que fez as pessoas ficarem apavoradas, porque estavam todos convivendo dentro de casa, não dava para se esconder, esposa e marido que não estavam convivendo bem precisou se enfrentar, pais e filhos que não estavam tendo boa convivência, estavam tendo fuga no trabalho, na escola, em outras coisas, precisaram lidar um com o outro ali. E outra coisa, né? Aquele momento onde as pessoas ficaram com mais medo do que estava por vir, muitas pessoas finalmente olharam e falaram, onde está o meu relacionamento com Deus? Isso aí. E aí tirou tudo debaixo do tapete e aí sobrou para os psicólogos resolverem, né? Mas assim, foi muito produtivo porque muitas pessoas precisaram ver essa situação que foi a pandemia, um momento tão caótico
e tão delicado para todos nós, porque todos nós estávamos na mesma situação. Não tinha uma pessoa ou outra que não estava, estávamos o mundo naquela situação. Mas foi um momento que as pessoas não puderam mais fugir, elas precisaram enfrentar. E quem não enfrentou ficou ainda mais adoecido. Sim. Mas quem enfrentou, eu não vou falar nem que saiu melhor, mas saiu mais consciente, Sim. que é fundamental. Uma pessoa que tem baixo nível de consciência, ela provavelmente vai ter uma tendência a ter mais desequilíbrio na vida. Uau, gente, tudo que a doutora está falando hoje aqui é algo que eu já tinha em mente, porque naquela época o nosso antigo presidente estava na função e a nação metendo malho, vacina, 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 e metendo malho, quebrando o pau com ele e xingando o presidente. E eu falei assim, gente, a culpa não é do nosso presidente. A culpa é nossa, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que estar preparados, nós temos que nos preparar. Nós estamos ouvindo aí, eu acredito que o que eu vou falar, você já deve estar ciente, tem várias pessoas, tanto médicos quanto profetas nas igrejas, dizendo que em 2024 vai vir uma nova pandemia por aí. Aí até quando você vai querer se preparar na última hora? Porque tem muitas pessoas que são dessas. Quer se preparar psicologicamente, quer se preparar com médicos, em cima da hora, e quer buscar Deus na última hora e que está passando aquela necessidade. E não é por aí. Nós precisamos nos preparar antes em todos os sentidos, não é isso, doutora? Sim, só que aí o que acontece? As pessoas, elas buscam muito o prazer momentâneo. Sim. E o prazer momentâneo eu vou comer tudo que eu posso agora. Isso aí. O prazer momentâneo Ainda eu mais vou pra quem é de dormir. idade. Eu vou dormir e vou colocar o meu despertador no soneca o máximo que eu puder para ficar o máximo possível na cama. Se me causa desconforto, como por exemplo, a pessoa vai para academia. Primeira semana de academia vai ser extremamente desconfortável. A pessoa vai sentir dor até onde ela nem sabia que poderia doer. Verdade. Só que aí o que ela faz? Chega em casa, aí no dia seguinte ela está sentindo dor, ao invés dela deixar o corpo inflamar, que faz parte, para ele criar adaptações, ela vai lá e toma remédio para amenizar a dor. O que ela faz? Interfere no processo que o corpo estava criando para se adaptar e conseguir passar por um processo de exercício novamente, sendo mais eficiente. E aí, perdemos grandes oportunidades, adiando esse prazer imediato. A pessoa que aprende que isso é uma habilidade, é uma competência emocional e comportamental. A pessoa que aprende a ter a resiliência e a disciplina para adiar um prazer imediato em prol de um prazer maior lá na frente, é a pessoa que consegue o corpo saudável, é a pessoa que quando ela ficar uma idosa ou um idoso, ela vai conseguir levantar da cama dela, tomar banho e se vestir por mais tempo sozinha, vai ficar mais lúcida. Por quê? Porque se alimentou bem, se exercitou, cuidou desse corpo por mais tempo. Então ela não vai chegar lá com a mão lotada de remédio porque não cuidou. E muita gente normaliza chegar na terceira idade com tudo capengando, e não tem que ser assim. Mas aí precisa desenvolver essa habilidade. E essa habilidade é o que faz as pessoas prosperarem mais financeiramente, é o que faz as pessoas alcançarem oportunidades melhores no trabalho, é o que faz as pessoas não entrarem em qualquer relacionamento e aceitar qualquer coisa. Porque uma pessoa que adia por uma carência imediata para poder conhecer o homem certo, a mulher certa, ela também vai conseguir ter um relacionamento mais saudável. Mas não, às vezes na carência a pessoa aceita qualquer coisa e aí tem um relacionamento todo problemático. Quando chega lá na frente, ela se queixa e fica colocando sempre a culpa na pessoa que está com ela, mas ela não percebe que no momento que ela estava conhecendo aquela pessoa, ela naquele momento, baseada em desequilíbrio emocional, baseada em necessidades que ela precisava suprir com outras coisas, com ela mesma, com Deus, ou se cuidando melhor, ela deixou aquilo ali passar e lá na frente virou um problemão, que é o que eu falei, é o rato debaixo do tapete. Verdade. E falando de desequilíbrio, o que você sente como doutora, como psicóloga, nutricionista, dos seus pacientes que chegam até você, seja eles crianças, quando eu falo crianças, crianças chegando à pré-adolescência e também pessoas da terceira idade. Crianças é quando o pai chega e tira. Me dá aqui o celular, ou então me dá o notebook, o laptop, a partir de hoje você não vai usar porque você está rebelde, desobediente, não quer obedecer. A criança fica totalmente desequilibrada num ponto que é revoltante, chora, esperneia, e aquela desobediência que poderia virar obediência não vira porque ela ficou com raiva, com ódio do pai e da mãe. E as pessoas da terceira idade, semana passada tive uma situação com a minha mãe, foi quinta,
que a menina que cuida da minha mãe chegou e falou assim, olha, seu Renato, eu estou indo embora agora, 9h pouco da noite, porque era para eu ter ido embora às 6, mas eu estou indo embora agora 9 horas, porque a sua mãe falou que estava com medo. Eu falei, medo de quê? Aí ela falou assim, porque o seu sobrinho, no caso o neto dela, não trancou a porta dos fundos e levou a chave e ela ficou com medo de ficar sozinha em casa. Nossa, eu estava no metrô na hora que eu recebi aquela ligação, aí liguei para minha mãe. Mãe, você mora nesse condomínio há mais de 40 anos. Qual foi o dia que chegou alguém aqui e assaltou o apartamento? Nenhum dia. Então você está com medo de quê? Uma pessoa da terceira idade, qual que é o costume que elas têm? Deixa acesa todas as luzes. Quando o seu neto, meu sobrinho chegar, ele vai trancar a porta dos fundos e não vai acontecer nada, porque o condomínio é fechado. O que você sente, o que você tem visto, doutora, ultimamente, do desequilíbrio que tem acontecido com alguns idosos e também com crianças? Tá. Tudo começa na base, né? Então, assim, o que a gente tem hoje com um idoso não começou com ele na terceira idade. Isso foi uma consequência que, se não foi trabalhado, ele chegou à terceira idade com algumas crenças. Crenças são as nossas verdades sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre as pessoas. Então, a gente aprende com quem? Com quem nos educou. Os nossos pais, nossos avós, as pessoas adultas que participaram da nossa criação diretamente, elas influenciaram nossas crenças. Então, aquilo que a gente acredita como bom ou ruim, certo ou errado, tá? Isso para todos nós. Uma pessoa que cresceu sem a base emocional fundamental para ela ter autoconfiança, para ela ter autoestima, ela vai ser mais insegura. E aí isso vai refletir, vai ramificar em várias áreas da vida. Então, por exemplo, no caso desse caso específico que você falou, esse medo exagerado de algo, ele teve uma fundamentação em outro aspecto que acompanhou ela ao longo da vida e fez com que ela permanecesse e olhando para um ponto que para você que estava vendo sob um outro ponto de vista parecia algo banal, para ela estava sendo algo muito grave e que realmente estava colocando ela em risco. A pessoa ela tem a gente chama isso de distorção cognitiva. Mas que ela não tenha sofrido nenhum tipo de agressão, violência, assalto, nenhum. Não, é uma distorção cognitiva da própria pessoa. Inclusive em terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, quando o paciente está conversando, eu consigo identificar na fala do paciente quais são os pensamentos em que ele tem algum tipo de distorção cognitiva. E esse que você está me contando foi um caso. É uma distorção cognitiva, está vendo um exagero numa situação que ela não representa um risco verdadeiro, da forma como para ela estava apresentando. E isso acontece com todos nós, está passível de acontecer com todos nós em alguma circunstância, tá? Agora, crianças, que é a outra parte que você me perguntou. As crianças, elas têm uma demanda, uma necessidade afetiva muito grande e que ela precisa ser suprida com os pais. Eu sei que nós vivemos hoje, né? Eu tô aqui com a minha bebê de 6 meses, tá lá no bastidor comigo. Ah, que legal, sério? Tá comigo lá. E assim, tá uma amamentação exclusiva. Para eu estar aqui nesse tempo do programa, eu preciso trazer junto. Então, assim, o que acaba acontecendo? Quando uma pessoa, ela tem um filho, mas ela não tem condições de emocionalmente estar presente na medida do possível do que a criança precisa, essa criança ela vai acabar tendo alguma outra coisa que vai suprir. Às vezes vai ser a televisão, às vezes vai ser o celular, às vezes vai ser um joguinho. Outras coisas vão entrar, mas a demanda emocional dessa criança permanece acontecendo. Então, se a criança não recebe, isso em algum momento vai manifestar. Você deu o exemplo da criança que fica brava porque o pai tomou o celular. Se o pai tomou o celular da criança e a criança ficou brava, ela não ficou brava com esse pai por acaso. Porventura, a maneira como foi conduzida esse pai deixar esse celular, o tempo, a frequência, a quantidade, o quanto ela normalizou ter ou não esse celular em mãos, é o que vai fazer ela ficar mais brava ou menos brava, ficar mais agressiva ou menos agressiva. Por quê? Não dá para poder, hoje em dia, por exemplo, as crianças ficarem completamente isentas de tela. Verdade. É importante que os pais policiem para o máximo possível e o mais tarde possível apresentar isso para os filhos. Tela de celular, joguinho, porque ali, tanto os adultos quanto as crianças, mas as crianças são mais suscetíveis, a gente produz muita dopamina, que é o que faz o nosso cérebro ficar viciado, porque é a liberação do neurotransmissor que faz a gente sentir bem-estar. Então, é do prazer, é o bem-estar. Então, quando a gente fica ali, a criança fica no joguinho muito tempo, que é o que eles mais gostam, né? Eles ficam liberando muita dopamina
pelo prazer de ficar ali jogando o joguinho. Então aquilo vira um vício para ele. Se os pais derem a atenção para essa criança, da presença, chegou do trabalho, senta, brinca com essa criança, dá carinho, dá abraço, olha nos olhos, elogia, essa criança ela vai começar a se sentir o quê? Muito mais conectada com esses pais e perceber que ela tem uma demanda emocional atendida. E aí, na hora que esse pai policia e gerencia o tempo de tela, ele não vai se queixar, porque ele sabe que na hora que ele não está na tela, ele tem prazer através de outra coisa. Que é o quê? O toque desse pai, dessa mãe, o abraço, o beijo, o tempo de qualidade, né, com os pais. Então, hoje os pais precisam policiar isso. As crianças precisam de tempo de qualidade, de atenção de verdade. De atenção de Entendi. verdade. Doutora Lídia, você tem uma bebezinha, De menina? 6 meses, é. Só tem uma? Uma, primeira. Uma. Como que você pretende ensinar a sua filha a partir de agora, assim, de 6 meses em diante? Assim como muitos pais, hoje nós temos visto aí os pais sobrecarregados, atarefados, com muitos afazeres profissionalmente para poder levar o ganha-pão para dentro de casa, e tem feito isso que eu acabei de relatar e você já nos explicou. Deixar o celular para ela poder fazer a comida, deixar o celular para poder fazer a faxina de casa, além de já ter trabalhado mais cedo. Eu gostaria que você nos orientasse, a todo o pessoal de casa que está nos assistindo, como que a pessoa pode inverter essa situação. Essa situação que eu digo do celular, que agora já deixou, né? Não, mas nunca é tarde. Como ainda? Não, tem como inverter essa situação? E nunca é tarde. Porque olha só, uma coisa é quando a pessoa não tem consciência. Uma vez que ela tomou consciência, ela pode mudar. Isso vale para tudo, né? Se eu não sei como fazer, por exemplo, hoje eu não sei, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Quando eu comecei minha carreira, eu passava muitas horas no meu consultório em atendimento, um seguido do outro. E eu pensava, como eu vou fazer quando eu for mãe? Porque eu sei da importância, como psicóloga, da criança ficar próximo da mãe. Como eu vou fazer? Só que ao longo da jornada, com as coisas que eu fui aprendendo, eu mudei a minha forma de trabalho, passei a ter outras formas de trabalho, além da que eu fazia de atendimentos, que envolvem a minha carreira da mesma maneira como nutricionista e como psicóloga, e que me deu essa oportunidade de ter a minha filha por perto. Então, eu fui tomando consciência. Agora, as pessoas vão olhar dentro da realidade delas. O que dentro da minha realidade hoje, quantas mulheres estavam talvez no emprego, justamente porque precisavam daquele recurso ali para dentro de casa, para contribuir ali para as despesas de casa, e elas começaram, por exemplo, a trabalhar com vendas de algo que elas podiam fazer de dentro de casa. Eu conheço empreendedoras que fizeram isso, por exemplo. Começou um micro negócio em casa, às vezes começou fazendo trufa para vender. E qual foi o motivo que essa pessoa teve? Eu vou ter filhos, agora eu quero estar perto dos meus filhos. E aí aquilo foi um fator motivador para ela conseguir fazer da melhor forma possível, vender o máximo que pudesse para conseguir aquela mesma renda e conseguir talvez deixar um trabalho que ela nem gostava tanto, que ela precisava sair da casa dela, mas que era necessário pelo recurso que ela precisava trazer para dentro de casa. Então, assim, dentro da sua realidade, o que você hoje consegue adaptar ou ajustar? Será que, de fato, aquele tempo de tela todo que você está deixando seu filho, ele é necessário? Ou será que você, porque está cansado, não está afim de se desgastar? Porque formar um ser humano vai ser uma doação de tempo, de energia. Eu estou vendo isso na prática. Nunca mais dormi, né? Uma noite inteira. Imagino. Mas é algo que eu acredito que é a coisa que a gente jamais pode ser mal sucedido, como pai e mãe. É uma missão muito bonita, né? Muito linda. Então, que a gente execute ela da melhor forma possível. Agora eu quero te perguntar algo até mesmo pessoal, assim, no sentido que sirva também como lição para muitas pessoas que estão assistindo. Nós estamos falando sobre a nossa saúde mental, estamos falando sobre equilíbrio aqui nessa tarde, você que acabou de ligar a televisão, e também estamos falando sobre a nutrição, porque a nossa doutora, ela também é nutricionista. Chique, né? Poderosa, né? E, doutora, Cuidar do corpo e da mente. Cuidando do corpo e da mente. Falando nisso, você que tem uma bebezinha de 6 meses, você vai ser do tipo de mãe, eu quero falar sobre 2 tipos de mães, que você vai poder dar de tudo para ela para comer. Exemplo, minha filhinha vai estar hoje está com 6 meses, quando ela tiver com 1 aninho, eu vou botar o sorvetinho na boquinha dela, sabendo que o sorvete e a batata frita é os piores inimigos do mundo na hora da saúde. Vai botar o refrigerantinho na boca dela. Renata, eu vou botar porque ela precisa experimentar de tudo. Ou vai ser daquela mãe bem saudável mesmo, não vai botar o refrigerante, não vai botar a batata frita.
Ó, eu não sei do futuro, porque como mãe a gente só na prática vai vendo e às vezes corre o risco de pagar a língua, né? É verdade. E outra coisa que eu aprendi também, uma das coisas que as mães são é extremamente empáticas umas com as outras. Então a gente aprende a se colocar no lugar da outra e não julgar. Eu aprendi isso, mas eu aprendi me tornando mãe. Porque, por exemplo, se eu entrasse num voo e criança estivesse fazendo barulho, eu ficava incomodada. Hoje em dia eu sei que às vezes a mãe não tem mais o que fazer para poder a criança ficar quietinha. Mas será que isso acontece em todos os voos? Todos nós semana passam por isso. Mas será que pegando a criança, você falou num assunto que Não, eu consigo colocar a minha no peito e parar. Mas é se ela não parar, você acha que se levantar, porque tem muito isso, que a mãe, quando levanta e começa a ninar, ela para. Não, tem hora que nem... Eu vi uma outra mãe no mesmo voo que eu estava voltando de viagem agora essa semana, eu fiquei com pena dela, porque, tadinha, ela fazia de tudo, a neném dela... E aí a gente tem empatia. Mas agora, em relação ao que você perguntou, a minha mãe e a minha sogra, por exemplo, quando elas, né, tiveram... Eu e meu esposo, a gente é da mesma idade. A gente foi educado até uma certa idade se alimentando de uma forma que não era saudável. Se alimentando de uma forma que não era saudável. Quando a minha mãe foi numa nutricionista, que foi daí que veio a minha vontade de ser nutricionista, eu tinha 11 anos. Dali pra frente tudo mudou na minha casa e graças a Deus dos 11 anos pra frente, a minha saúde já começou a ser melhorada e já comecei a ter novos hábitos. Mas aí, por exemplo, com a consciência que eu tenho agora, porque a minha mãe e minha sogra fizeram com o nível de consciência que elas tinham. Com o que eu sei hoje, se eu negligenciar sabendo que isso vai ser... Por exemplo, a minha filha, quem tem menina, mulher que está ouvindo aqui agora que já tem filhas, as nossas filhinhas já nascem com todos os óvulos delas, então os nossos netos já estão ali. A genética dos nossos netos já vai depender do que as nossas filhinhas comem, então tudo que eu nutri a minha filha agora vai influenciar gerações. Então eu não posso negligenciar, se eu estou consciente disso, eu não posso negligenciar isso. Eu não dormiria tranquila negligenciando isso. É, né? Gente, eu quero agradecer, meu Deus do céu, que doutora, com todo respeito, maravilhosa, cara. Foi um prazer nos estar dá aqui. uma aula, você precisa voltar aqui para nos trazer. Pode me chamar que eu volto. Pode? Claro, vai ser um trazer prazer. maiores informações. Hoje ela aqui nos ensinou bastante coisa. Aliás, ela até já me instruiu a respeito dos voos, que todo voo que eu vou, cara, é criança chorando e as mães... Tenha empatia. Eu vou ter a partir de hoje. Doutora, por favor, pode deixar seus contatos. Onde você atende aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, atualmente, com a minha bebê pequena, eu estou fazendo atendimento somente online. Online. Online, isso. Então, as pessoas podem entrar em contato. Fala o número? Fica à vontade. Número, tá. Redes sociais também. Tá. O número de contato para atendimentos é 011 9 1058 8267. E as minhas redes sociais, né? Só procurar por Lídia Noé, vai encontrar canal no YouTube, vai encontrar podcast, que é o Bem Dispostos Cast, vai encontrar também Lídia Noé 1, é o meu Instagram, Lídia Noé 1. E lá vai ter muito conteúdo de qualidade também para desenvolvimento pessoal, para cuidados com a saúde. E vai ser sempre um prazer. Podem me mandar direct. Fechou. Ó, eu a partir de hoje já vou segui-la, a doutora, porque eu estou apaixonado, com todo respeito, por todo esse elemento. Ela me deu uma aula aqui nessa tarde. E vocês que amam a minha pessoa, a Bárbara Amorim, e o programa Sempre Melhor, pode segui-la, porque essa aí, ó, vai te ajudar muito. Obrigado, doutora Lídia. Obrigada, foi um prazer. Obrigado pelo carinho, tá? Fica aqui, por favor. Bom, pessoal, preciso liberar aquela palavra-chave para o teu coração aqui nessa tarde. Sabe aquela frase do dia? A frase do dia é essa daí, ó. Em meio ao caos, respire fundo, eleve seu pensamento, siga em frente e continue na fé. Rapaz, em meio ao caos, em meio ao desespero que todos nós ficamos todos os dias, o que você tem que fazer? Para um pouco, relaxa, respira fundo, eleve o pensamento em Deus acima de tudo, siga em frente, não desista e continue na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e prova daquelas que se esperam. Segue daí, Babi! Frase forte do dia hoje, hein, meu amigo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tiver fé no seu coração, você vai longe na sua vida e nas suas conquistas.